Meu nome é Camila Andrade, tenho 33 anos e moro em Belo Horizonte. Trabalho como arquiteta e passei mais de 10 anos economizando cada bônus, cada hora extra e cada pequeno aumento de salário para comprar a minha primeira casa. Quando finalmente consegui as chaves, senti que tinha construído mais do que paredes. Aquela casa era a prova de que ninguém jamais decidiria o meu futuro por mim. Foi exatamente por isso que minha mãe apareceu na minha porta numa terça-feira. À noite com um sorriso estranho e uma pasta nas mãos. Ela nem perguntou se podia entrar. Colocou alguns documentos sobre a mesa da cozinha e apontou para a última página. Você precisa abrir mão da casa? Achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Como assim? Ela respirou fundo como se estivesse prestes a explicar algo completamente normal. Seu irmão e a esposa dele precisam de um lugar para morar. Você é solteira, ganha bem e pode recomeçar. Família faz esse tipo de sacrifício. Olhei para ela sem acreditar. Durante anos eu já tinha ajudado meus pais com contas, reformas, empréstimos e despesas inesperadas. Nunca reclamei. Mas aquilo era diferente. Ela não estava me pedindo ajuda. Estava me pedindo a minha vida. Empurrei os papéis de volta. Não. Seu rosto endureceu imediatamente. Ela disse que eu estava sendo egoísta. Que um dia me arrependeria daquela decisão e que toda a família descobriria quem eu realmente era. Depois saiu batendo a porta. Passei os 2 dias seguintes tentando convencer a mim mesma de que aquilo tinha sido apenas um momento de desespero dela. Então, na quinta-feira à tarde, voltei à antiga casa dos meus pais para devolver uma caixa com fotografias da minha infância. Enquanto caminhava pelo corredor, percebi que ninguém tinha ouvido minha chegada. Foi quando vi uma pequena carta parcialmente escondida dentro de um livro antigo, sobre o aparador da sala. Meu nome estava escrito na frente do envelope. Reconheci imediatamente a caligrafia. Era da minha avó Helena. Ela havia falecido 6 meses antes. Franzi a testa. Minha mãe sempre jurou que minha avó nunca tinha deixado cartas para ninguém. Olhei em direção à cozinha. Ouvi minha mãe conversando baixinho com meu irmão. Os dois pareciam preocupados. Sem fazer barulho, peguei o envelope e o escondi dentro da minha bolsa. Naquele instante, eu ainda não fazia ideia de que aquela carta explicaria por que minha mãe estava desesperada para tirar a única casa que eu realmente podia chamar de minha. Mas antes de contar o que encontrei dentro daquele envelope, quero saber uma coisa. De onde você está assistindo esta história? E que horas são aí agora? Abri o envelope apenas quando cheguei ao meu apartamento. Tranquei a porta, desliguei o celular e permaneci alguns segundos olhando para aquela carta. Minha avó Helena sempre dizia que documentos podiam sobreviver às mentiras. Naquele momento, comecei a entender o que ela queria dizer. A carta começava com uma frase que fez meu coração acelerar. Camila, se você estiver lendo isto, significa que eu não consegui contar toda a verdade enquanto estava viva. Continuei lendo sem conseguir respirar direito. Minha avó escreveu que havia comprado um pequeno terreno muitos anos antes e que, quando a casa foi construída, registrou tudo, de forma que nenhum dos filhos pudesse vender ou tomar a propriedade sem o consentimento da verdadeira beneficiária. Essa beneficiária era eu. Ela explicava que jamais contou isso a minha mãe porque tinha medo de que o imóvel fosse tratado como dinheiro fácil. Minha avó conhecia o jeito da família. Sempre que alguém precisava resolver um problema financeiro, olhava primeiro para quem era mais responsável. No final da carta havia uma frase circulada à caneta. Nunca assine nenhum documento sem consultar o cartório. Existe uma segunda escritura que ninguém além do Dr. Henrique conhece. Meu estômago gelou. Segunda escritura. Corri até a pasta que minha mãe havia deixado na minha cozinha. Pela primeira vez, li cada página com calma. Os documentos não diziam que eu estava apenas abrindo mão da casa. Na verdade, autorizavam a transferência definitiva da propriedade. Meu nome desapareceria do registro. Minha mãe nunca mencionou isso. Na manhã seguinte, fui ao cartório indicado pela minha avó, no centro de Belo Horizonte. O tabelião pesquisou meu nome. Conferiu alguns registros antigos e ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois levantou os olhos para mim. Senhora Camila, a senhora sabia que esta casa nunca pertenceu legalmente à sua mãe? Balancei a cabeça. Ele girou a tela do computador em minha direção. A escritura original mostrava minha avó como proprietária. A segunda escritura, registrada anos depois, transferia o imóvel diretamente para mim, conforme o desejo dela. Mas havia outro detalhe. Na semana anterior, alguém havia solicitado informações para iniciar um processo de transferência da mesma casa. Perguntei quem. O tabelião respondeu que, por lei, não podia revelar o nome naquele momento. Saí do cartório com a carta nas mãos e dezenas de perguntas na cabeça. Se minha mãe sabia que a casa era minha, por que fingiu que eu precisava entregá-la? Quem tentou iniciar aquela transferência? E por que tudo aconteceu poucos dias depois da morte da minha avó? Naquela noite, enquanto organizava todos os documentos sobre a mesa da sala, meu telefone tocou. Era meu irmão. Ele parecia nervoso. Camila,
A mamãe disse que você pegou uma carta antiga. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Escuta, não assina nada ainda. Tem coisas que você não sabe. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz da minha mãe ao fundo perguntando com quem ele estava falando. A ligação foi encerrada imediatamente. Olhei outra vez para a carta da minha avó. Pela primeira vez, percebi que ela não estava tentando apenas me deixar uma casa. Ela estava tentando me proteger de alguém que eu nunca imaginei que pudesse me trair. Passei a noite inteira sem dormir. Espalhei sobre a mesa da sala a carta da minha avó, a escritura do cartório e os documentos que minha mãe havia levado ao meu apartamento. Quanto mais eu comparava as datas, mais evidente ficava que aquilo não era um simples mal-entendido. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Henrique, o advogado citado na carta. Ele atendeu depois do terceiro toque. Camila, eu estava esperando que você me procurasse um dia. A frase me fez prender a respiração. Marcamos um encontro no escritório dele, na Savassi. Assim que me sentei, ele abriu um cofre pequeno e retirou uma pasta amarela, visivelmente antiga. Sua avó me pediu que só entregasse isto a você depois que ela partisse, caso alguém tentasse tirar a casa de você. Dentro da pasta havia cópias de cartas, recibos e um vídeo gravado pela minha avó poucos meses antes de morrer. Antes de assistir ao vídeo, perguntei apenas uma coisa. Ela desconfiava da minha mãe? O advogado abaixou os olhos. Ela não desconfiava. Ela tinha certeza de que isso aconteceria. Meu coração disparou. No vídeo, minha avó aparecia sentada na varanda de sua antiga casa. Ela olhava diretamente para a câmera. Camila, se você está vendo isto, significa que eu não consegui impedir o que mais temia. Sua mãe e seu irmão nunca aceitaram que esta casa fosse sua. Eles acreditam que, depois da minha morte, você acabará cedendo por culpa ou pressão da família. Por isso deixei tudo documentado. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Mas o vídeo ainda não tinha acabado. Minha avó continuou. Há 2 anos descobri que sua mãe tentou convencer um corretor a avaliar esta casa, sem o meu conhecimento. Depois soube que seu irmão acumulou dívidas muito maiores do que todos imaginam. Eles nunca precisaram da casa para morar. Precisavam do dinheiro da venda. Naquele instante, tudo começou a fazer sentido. Não era sobre ajudar meu irmão. Era sobre vender o imóvel. Perguntei ao Dr. Henrique se aquilo podia ser provado. Ele respondeu calmamente. Talvez mais do que você imagina. Abriu outra pasta e colocou sobre a mesa várias cópias de e-mails. Neles havia mensagens trocadas entre minha mãe, meu irmão e uma imobiliária de Belo Horizonte. Em uma delas, escrita apenas 10 dias antes, minha mãe dizia: assim que minha filha assinar a transferência, podemos colocar a casa à venda imediatamente. Outra mensagem do meu irmão dizia: ela sempre acaba cedendo quando a família pressiona. Fiquei imóvel. Não estavam planejando ajudar ninguém. Estavam planejando usar a minha própria consciência contra mim. Enquanto eu ainda tentava processar tudo aquilo, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Domingo faremos um almoço de família. Todos estarão lá. Esperamos. Que você leve os documentos para resolvermos isso de uma vez. Sorri pela primeira vez desde que aquela história começou. Agora eu entendia por que ela insistia tanto em reunir toda a família. Ela acreditava que diante de todos eu sentiria vergonha de dizer não. Era exatamente a mesma estratégia descrita pela minha avó. Olhei para o Dr. Henrique. Eles querem me colocar contra a parede. Ele respondeu. Então não vá apenas com a sua versão. Vá com os fatos. Passei os 2 dias seguintes organizando tudo em ordem cronológica. A carta, as escrituras, os e-mails, as mensagens, o vídeo, os registros do cartório. Até que encontrei um detalhe que ninguém havia percebido. No contrato que minha mãe queria que eu assinasse havia uma cláusula escondida, escrita em letras pequenas. Se eu assinasse aquele documento, além de perder definitivamente a casa, eu abriria mão de qualquer direito futuro sobre outra propriedade deixada pela minha avó. Não era apenas uma casa. Era toda a herança. Naquele momento, compreendi que o almoço de domingo nunca teve o objetivo de unir a família. Eles haviam preparado um palco. Só que, desta vez, quem entraria com todas as provas seria eu. Cheguei à casa dos meus pais pouco antes do meio-dia de domingo. Quase toda a família já estava lá. Meus tios conversavam na varanda. Meus primos preparavam a mesa. E minha mãe me recebeu com um abraço que parecia caloroso demais para ser verdadeiro. Ainda bem que você veio, filha. Sorri apenas por educação. Minha bolsa permanecia ao meu lado o tempo inteiro. Lá dentro estavam a carta da minha avó, as escrituras, os e-mails, o vídeo, os registros do cartório e o contrato que minha mãe queria que eu assinasse. Durante o almoço, ninguém mencionou a casa. Eles esperaram até que a sobremesa fosse servida. Então minha mãe bateu levemente na taça. Antes de terminarmos, queremos resolver um assunto de família. Ela colocou o contrato sobre a mesa. Camila concordou em nos ajudar. Só falta assinar para que seu irmão possa reconstruir a vida. Todos olharam para mim, exatamente como minha avó havia previsto. Meu irmão empurrou uma caneta em minha direção.
É só uma assinatura. Respirei fundo. Em vez de pegar a caneta, retirei uma pasta da bolsa. Antes de assinar qualquer coisa, acho que todos merecem conhecer a história completa. O sorriso da minha mãe desapareceu. Meu irmão ficou imóvel. Comecei mostrando a escritura registrada em cartório. Expliquei que a casa nunca pertenceu legalmente à minha mãe. Pertencia a mim, conforme a vontade da minha avó. Alguns parentes trocaram olhares de surpresa. Minha mãe tentou interromper. Isso é um detalhe jurídico? Levantei outra folha. Não, isto também não é um detalhe. Mostrei o contrato que ela havia preparado. Pedi ao meu tio, que era professor universitário, para ler em voz alta a cláusula escrita em letras pequenas. Quando ele terminou, a sala inteira ficou em silêncio. A cláusula dizia claramente que eu renunciava não apenas à casa, mas também a qualquer direito sobre outros bens deixados pela minha avó. Meu irmão abaixou a cabeça. Minha mãe tentou justificar. Nosso advogado preparou isso? Então por que ninguém me explicou essa parte? Ela não respondeu. Abri o notebook e conectei o vídeo da minha avó à televisão da sala. Todos ouviram quando ela disse que tinha medo de que tentassem me convencer a entregar a casa usando culpa e pressão familiar. Minha tia levou a mão ao rosto. Meu avô, que permaneceu calado até aquele momento, levantou-se lentamente. Nunca o tinha visto tão decepcionado. Mas ainda faltava a parte mais importante. Entreguei cópias dos e-mails impressos. Meu tio leu em voz alta a mensagem enviada por minha mãe à imobiliária. Assim que minha filha assinar a transferência, colocaremos o imóvel à venda imediatamente. Depois leu a mensagem enviada pelo meu irmão. Ela sempre acaba cedendo quando a família pressiona. Ninguém falou nada durante vários segundos. Meu irmão tentou dizer que aquilo era apenas uma ideia. Perguntei calmamente. Então por que esconderam isso de mim? Ele não respondeu. Minha mãe começou a chorar. Durante anos, aquelas lágrimas sempre encerravam qualquer discussão. Desta vez, ninguém mudou de assunto. Meu avô olhou diretamente para ela. Você pretendia enganar sua própria filha? Ela tentou dizer que estava fazendo aquilo pelo bem da família. Foi então que respondi. Família não pede amor através de fraude. Família não transforma confiança em assinatura. Olhei para meu irmão. Se você realmente precisasse de ajuda, eu teria ajudado. Mas vocês não queriam ajuda. Queriam controle. Meu avô pediu que todos permanecessem sentados. Disse que aquela situação precisava ser resolvida ali mesmo. Depois de analisar todos os documentos, declarou que apoiaria integralmente a vontade registrada por minha avó. Também sugeriu que toda a administração dos bens da família passasse a ser acompanhada pelo Dr. Henrique para evitar qualquer novo abuso. Minha mãe percebeu que havia perdido o apoio da família. Meu irmão tentou se desculpar. Disse que apenas seguiu a ideia dela. Olhei para os dois. Durante anos eu pensei que dizer sim era a única forma de manter esta família unida. Hoje percebo que apenas ensinei vocês a acreditar que poderiam pedir cada vez mais. Peguei o contrato. Rasguei cada página lentamente diante de todos. Depois guardei novamente a carta da minha avó. Antes de sair, meu avô segurou minha mão. Sua avó teria muito orgulho de você. Sorri pela primeira vez em muitos dias. Nos meses seguintes, minha mãe colocou a casa onde morava à venda para pagar as próprias dívidas. Meu irmão encontrou um emprego e, pela primeira vez, começou a sustentar a própria vida sem depender de ninguém. Eu continuei morando na casa que minha avó havia deixado para mim e, finalmente, transformei aquele lugar em um verdadeiro lar. Percebi que o maior presente que ela não me deixou foi uma casa. Foi a coragem de dizer não, quando o amor era usado como instrumento de manipulação. Porque ajudar quem amamos é uma escolha. Mas abrir mão da nossa dignidade para sustentar mentiras nunca será um ato de amor. E foi naquele domingo que eu entendi que proteger meus limites não destruiu minha família. Apenas revelou quem realmente se importava comigo.